Irmãos, boa noite. Irmãos, não sou pastor. Não, graças a Deus, sirvo a Deus, mas não tenho ministério pastoral, não. E não é profecia não, tchau. Tranquilo. Irmãos, é muito bom estar com vocês. Feliz ano novo para os irmãos. Eu não vi uma grande parte dos irmãos. É sempre muito bom estar aqui na igreja, estar aqui com os irmãos. É muito gratificante. E eu fiquei, quando o pastor Gilmar me ligou, pediu para eu ir para cá, eu fui orar e falar para Deus, Senhor, mas o que falar, né? Qual o texto que o senhor gostaria que a gente conversasse, né? E eu vim para cá e fui estudar, né? E fui pensando. Meu irmão Tião já deu a letra, hoje era isso mesmo. Eu falei, Senhor, confirma se era isso mesmo que eu estava pensando, se era isso mesmo que o Senhor tinha colocado no meu coração, e era isso mesmo, graças a Deus por isso. Eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro no capítulo 2, dos versículos 18 a 25. 1 Pedro no capítulo 2, dos versículos 18 a 25. Mano. Graças a Deus, Deus é muito bom. É uma alegria muito grande sempre quando eu venho aqui. Estar com os irmãos para mim faz muito bem. Minha esposa e meu filho hoje tiveram um aniversário, né? Por isso que eles não estão aqui comigo hoje. Foram na festa de aniversário de um menininho que estuda com meu filho. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 18 a 25, diz assim: escravos, sujeitem-se a seus mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflição, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando o insultavam, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade que a gente encontra junto. Muito obrigado por podermos abrir a Tua palavra para louvarmos ao Teu nome, Senhor. Peço a Tua direção, que o Senhor possa iluminar a minha vida, abençoar a igreja, para que possamos aqui conversar um pouco sobre a Tua palavra, Pai. E possamos sair daqui cheios da Tua graça, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos, o tema da mensagem que trouxe é como suportar os sofrimentos injustos desse mundo. Quando a gente olha para a carta de 1 Pedro, Pedro está escrevendo para um povo que começa a passar por uma tribulação muito grande. O povo começa a ser perseguido, começa a sofrer uma injúria muito grande, e Pedro começa a escrever a carta para que eles relembrem tudo aquilo que já viveram, e é uma carta para dar alegria para eles. Fique esperto, começa a não perder a sua identidade. Naquele momento a perseguição era muito grande, então o risco de que a identidade firme dos cristãos fosse perdida de alguma forma era iminente. Então Pedro vai e já escreve a carta dando essa direção, para que a identidade e o perfil cristão não fosse perdido. Ela tinha duas vertentes. A primeira era aquilo que Jesus realizou por nós e o significado disso para a vida do cristão. Pedro, ele está deixando bem claro que a identidade do cristão, ela serve para o mundo bom e para o mundo em extrema aflição. Quando nós sofremos alguma dificuldade, um problema, essa carta serve para a gente. Quando nós estamos alegres e felizes, essa carta também serve para a gente. É justamente para medir como está o nosso coração, e é de novo o problema de sempre, como é que está lá dentro da nossa casinha. Como que o nosso coração vai se comportar quando situações injustas acontecerem com a gente. Nosso mundo tem caminhado para, como o irmão comentou, várias guerras, várias discussões, várias coisas acontecendo, e a gente olha para o cenário mundial e as coisas parecem que não vão ficar tão melhores, né? Embora existam promessas de melhoria, a gente espera que um prefeito ajude, que um presidente mude, que um governo faça alguma coisa, mas na realidade a nossa esperança e a nossa expectativa está em Cristo. Se ela for firme e estiver ok, independente do que venha ou de qual problema nós viemos a passar, estaremos firmes com Cristo.
Pedro está alertando justamente isso, para que a gente fique muito esperto. Então ele vem tecendo um capítulo inteiro, falando sobre, ele vem como assim, como se tivesse aberto um funil, e ele vem descendo até chegar nessa condição do versículo 18. Então, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, ó: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer rei como soberano. Pedro, ele está fazendo o que a gente chama de código de conduta. Quando a gente compara 1 Pedro 2 e compara Efésios 6, a gente vai olhar que o raciocínio é muito semelhante. Só que quando a gente olha para Efésios 6, vai falar, vós pais, vós filhos, vós maridos, vós mulheres, ele vem tecendo assim. Aqui, Pedro vai dar uma relação direta com o nosso comportamento com a sociedade. A isso, a gente chama de código de conduta. O código de conduta era muito comum para as sociedades antigas e ela ditava como a sociedade deveria andar, proceder. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem um código de conduta para o cara que vai na guerra. Lembra a história dele andar com uma pazinha do lado? A pazinha do lado era justamente para que ele enterrasse as necessidades físicas dele. Vai e protege para que o povo não passasse por dificuldades. A circuncisão é justamente para que não juntasse sujeira ali na região e não trouxesse algum tipo de câncer para as mulheres. Então, são códigos de condutas do povo judeu. E aqui, Paulo está dando código de conduta para a nossa vida. Como a gente deve proceder no nosso caminhar. Como a gente deve proceder na nossa vida. E a palavrinha interessante que vem dessa história é resiliência. Todo mundo coloca lá no Instagram, no Facebook, lá, né? Seja uma pessoa resiliente. O psicólogo vai lá e coloca resiliência, né? Aí você fala assim, mas é bonito, mas o que é resiliência, né? Então, o dicionário diz o seguinte, ó: é a capacidade de um material absorver energia, deformar-se elasticamente e retornar à sua forma original, após a remoção de força aplicada. Traduzindo, já pegou uma borracha e apertou a borracha assim? Você aperta a borracha, depois ela volta à posição, não volta? Você pega uma mola grandona, tem aquela mola de amortecedor, tipo coisa, você pega a mola e força ela tem assim, e depois ela volta. Na engenharia a gente fala que isso é uma capacidade do material de absorver algum tipo de deformação, uma deformação elástica, e depois ela volta. São dois tipos de deformação, a elástica e a plástica. Uma ela bate e fica amassadão. Você bater seu carro hoje, ele vai amassar, não vai? Aquilo lá é deformação plástica, você tem que ir lá com um martelinho de ouro lá e puxar de volta no lugar, certo? Às vezes fica bom, às vezes não, mas acontece. A elástica é um material, ele vai deformar e vai voltar para a posição. Ele não perdeu propriedade. O texto vai dizer que a gente pode ser afligido de formas terríveis, mas nós não podemos perder as nossas propriedades como cristão. Embora o mundo vá forçar a barra e vai fazer a gente sofrer bastante, não se iluda, problemas na vida vão acontecer. A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, não existe um termo dizendo assim que agora todos os problemas sumiram. Mas Cristo vai falar o seguinte: no mundo vocês vão ter aflição, fica tranquilo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Só que as propriedades do texto bíblico, elas precisam estar enraizadas no nosso coração, a ponto que, mesmo que a maior deformação da vida aconteça com você, as suas propriedades não mudem. As suas características e a sua identidade como cristão, ela não pode mudar. Ela não pode ser diferente. Ela tem que ser melhor, nunca pior. Puxa vida, Rafael, você não sabe o que acontece na minha casa. Eu não sei. Obrigado, irmão. Eu realmente não sei. Mas Cristo sabe. E a palavra nos dá força para conduzir assim. A gente poderia pegar esse texto, como o texto começa com escravos, e jogar para o lado do princípio de trabalho, né? A gente poderia falar assim, sobre o seu trabalho, respeite o seu chefe, respeite o seu patrão, trabalhe direitinho, né? Mas nós já somos crentes, tudo bem? Atestado falso, migué no serviço, bateu ponto no horário errado, entre outras funções que acontecem no serviço, não fazem parte de uma característica sua, certo? Amém? Amém. A gente vai na fábrica, você vê umas coisas muito loucas, e a pessoa fala assim, eu sou crente, irmão. Sério? Sério mesmo? Fala o nome da igreja que você congrega, que a gente não vai passar perto de dia nenhum.
Só uma brincadeira, tá, irmãos? Acontece. Mas a característica do texto, Pedro, ele está colocando um grau um pouquinho maior. Ele está olhando para a característica da pessoa. Então, a primeira lição que a gente consegue enxergar no texto está lá no versículo 18. A gente vai ler um pouquinho desse texto lá, do 18 até o 20. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta. A pergunta que a gente tem que pensar nessa noite é o seguinte: que tipo de ser humano você é ao se tornar alvo de maldade, perseguição ou injustiça? Quem é você? Fique tranquilo, se não aconteceu, isso vai acontecer na sua vida. Há uns 6 meses atrás, eu precisei fazer uma viagem a serviço. Eu não lembro se eu contei isso aqui já, se eu já contei, os irmãos perdoem, né? Eu precisei fazer uma viagem a serviço e a gente estava numa reunião numa sala, tinham 5 pessoas junto comigo, a gente estava num outro país, tinham 3 pessoas numa sala e eu e um colega numa outra sala. E a gente estava esperando a reunião rodando lá e o rapaz estava com a gente, estava com o computador aberto, né? E ele mostrando o material para a gente lá, tudo mais, ele esqueceu o computador aberto, tinha um aplicativo de conversa aberto assim, e ele deixou aberto essa da sala, eu fiquei olhando para a tela, estava aberto, né? E a conversa rolando lá, né? E eles estavam conversando entre eles, o pessoal que estava numa sala conversando com o pessoal da outra sala. Tinham 3 lá e 2 aqui. E o rapaz falou assim: tranquilo, tem 2 burros aqui nessa sala e os outros 3 estão na outra. Eu falei, pera aí, do burro que sou eu, né? Coisa errada. E a gente olhou aquilo, na hora a gente ficou pensando, puxa vida, né? A gente veio aqui, ensinou a fazer serviço, trabalhou com eles, conversou numa boa, a gente não brigou mesmo, tendo coisa errada, né? E ele chamou de burro. Aí um amigo meu olhou para minha cara e falou assim: Rafael, você viu? Eu falei, eu li, mas eu fiquei quieto, né? Deixa. Ele falou assim: você leu, né? Eu falei, eu li. O rapaz chegou, já baixou, fechou a tela assim, mudou, como se nada tivesse acontecido. Ele falou assim: o que a gente vai fazer? Eu falei, é uma boa pergunta. A minha vontade era falar para ele um monte de coisa, né? Inclusive a gente iria embora agora, né? Aí a gente comentou com um colega da outra sala, ele falou assim: Rafael, e o que a gente faz? Eu falei, a gente vai tratar eles da mesma forma que a gente tem tratado. Se ele entende a gente assim, a gente vai provar para eles que isso não é verdade. Ele já viu, né? Mas a gente vai ver que não é verdade. E é justamente esse texto, enquanto eu estava estudando, ver essa mensagem, ver essa lembrança. A primeira lição é a seguinte: nós suportamos os sofrimentos desse mundo injusto por nossa consciência para com Deus. Mais uma vez, nós suportamos o sofrimento deste mundo injusto por nossa consciência para com Deus. O texto diz o seguinte, escravos, versículo 18, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites, recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam com o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável. O termo que Pedro vai usar é oiketes, esse escravo que está aí, não é o escravo da forma com que a gente conhece. Todo mundo, quando a gente olha para escravo, você pensa no navio negreiro, tal, chicote, tal. Beleza, esse tipo de escravo, na cultura judaica era um pouco diferente. Se a gente for levar em consideração 1/3, 2/3 da população eram escravos, porque o que acontecia? Se alguém tinha uma dívida por alguma coisa, ela não tinha condição de pagar, o cara se vendia por essa dívida. Às vezes vendia a família inteira para viver, como escravo. Nessa condição, tinha professor, tinha pedreiro, tinha gente que trabalhava dentro de casa, que vivia como escravo do seu senhor numa boa. Tinham donos maus, mas tinham donos que eram bons. E eles estavam dentro da casa e viviam sob submissão do dono. O termo escravo, a gente pensa que é escravo de chicote, igual a gente vê nas histórias ou na escola. Para a nossa cultura para a cultura judaica tem um outro teor muito diferente. Então esse tipo de escravo era um escravo que era aceito. O cara se vendia para estar dentro da casa e às vezes o tempo passava, o tempo da dívida passava, e ele falava, não, tudo bem, eu vou ficar. Porque ele se sentia bem estar dentro da casa do seu senhor. Então, a gente pode ficar tranquilo que a escravidão não faz parte do contexto bíblico, a escravidão nossa, de chicote e açoite. Você vai falar assim, a Bíblia é a favor da escravidão? Não, é num outro cenário. Outro ponto. Dentro do nosso contexto, quando você recebe o mal pelo seu próprio mal, não há virtude nisso. Exemplo, fui mandado embora porque fiz bobeira no serviço, ou porque meti um atestado e estava na praia. Então, não faz parte da nossa caminhada cristã. Se você fez isso, se o mal aconteceu porque você fez algo mal, parabéns. Você só foi premiado por aquilo que você fez. Tudo certo? O texto não está falando isso. O texto está dizendo o seguinte,
Quando a gente sofre injustamente e não revida o mal com o mal, é o fato de glorificar a Deus. A gente na sociedade tem algumas frases que são legais. Diz assim, você me faz o bem e eu faço o bem. E se você faz o mal, eu faço o quê? O bem, né? O mal, mas peraí, a gente tem essas frases guardadas, né? A gente faz o mal, ele não fez o mal para mim? Eu vou fazer o mal também, né? Então, um segredo, algumas frases que a gente tem guardado na nossa mão, né? Você com certeza nunca falou uma frase dessa, né? A vingança é um prato que se come? Ninguém comenta, né? É frio. Olha lá, aqui se faz, aqui se paga. Não faz parte da nossa vida? Olha lá. O mundo dá voltas. Dor de barriga não dá uma vez só. A justiça tarda, mas não falha, né? Existe um intento dentro do nosso coração que é justamente o seguinte, todas essas frases dizem respeito não apenas a uma atitude impulsiva de se vingar sem pensar, mas diz respeito a atitudes meticulosamente pensadas no nosso coração. Quando você faz o mal para alguém, vai desculpar, mas não foi porque aquele incidente aconteceu agora, né? Você já veio pensando na cabecinha sua assim, alguma coisa que ia acontecer, aquela oportunidade sensacional e aconteceu, não foi? Nessa viagem de serviço, teve uma mulher que fez, uma moça que trabalha com a gente, né? Ela causou muita briga, ela discutiu muito forte comigo numa sala. Na discussão eu fiquei muito nervoso, na hora da discussão, eu não descontei nela, mas eu guardei para mim, sabe? E aquele negócio ficou martelando na minha cabeça que a gente estava certo, ela brigando com a gente lá. Eu falei, mas o que ela quer que eu faça? Eu não sei, não tem jeito. Eu saí, fui embora para o hotel e à tarde eu falei assim, eu vou tomar um café em algum lugar lá, eu preciso extrair minha cabeça, eu preciso olhar, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou fazer coisa errada. Eu vou ficar bravo, não dá, eu vou xingar, porque está dentro da gente, né? Eu sentei na cadeira lá da cafeteria assim, sentei, peguei um café, quietinho, tomando meu café sentado num cantinho. Quem que chega? A mulher. Ela pôs a bolsa do lado e falou assim, posso tomar um café com você? Passaram 1.400 frases na minha cabeça para o que eu queria dizer para ela. E eu fiquei pensando, puxa vida, é agora. É hoje, né? Agora só estou eu aqui sozinho. Se eu estivesse numa mesa sozinho, tudo bem. Mas eu estava num balcão assim. E ela sentou lá, colocou as coisas na mesa e começou a chorar. E chorou. Eu falei para ela, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, morreu, Rafael, morreu. Eu falei, puxa vida, morreu um parente, alguém, alguma coisa que eu possa ajudar? Ela falou, não, o rapaz da série que eu assisto morreu. E eu não superei. Eu fiquei pensando bastante, o dia inteiro já foi difícil. A mulher veio me comentar da série que ela assiste, ela falou assim, eu liguei pro meu marido e ele desligou na minha cara quando eu falei isso. Eu falei para ela, eu faria o mesmo, com todo o respeito do mundo. Eu fui embora, dali, eu falei para ela, moça, obrigado, só queria tomar meu café. Saí, fui pro meu quarto, fiquei pensando, Deus faz esse tipo de coisa para mostrar o quanto o nosso coração ainda precisa melhorar. O quanto a gente precisa aprender a melhorar. Cristo sofre os maiores dos açoites, escárnios, batidas, sangramentos, e em momento nenhum ele faz nada de errado. Ele não abre a boca nenhuma vez para dar motivo para que algo aconteça. E a gente, com o menor das coisas, já fala assim, Senhor, mas eu não gostaria, eu não gostei, eu não quero. Teve uma irmã semana que falou assim, que às vezes a gente vem para a igreja, né? Com uma vida toda atrapalhada, chega na igreja, não sabendo nada, Deus nos abençoa, e a gente começa a caminhar, e chega um determinado momento, a gente fala assim, Senhor, eu acho que isso não tem que ser assim. Você chegou aqui devendo tudo, não tinha nada, aprendeu com Deus o que você não sabia, e agora você quer dar opinião e ensinar a Deus a fazer o trabalho dele? É muita prepotência, né? E a gente acha que é normal, a gente acha que a vida é assim. O texto não está dizendo para que a gente seja bobo, ou faça as coisas erradas, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que por mais injustiça ou injúria que nós passamos, a nossa característica como cristão, ela não pode mudar. Porque nós somos chamados e convertidos. Hebreus 12:15 diz o seguinte, atentem diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Pedro, ele está mostrando para a gente que o nosso raciocínio como cristão precisa ser diferente.
Se não é, ele precisa mudar, porque nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, transformados. Rafael, é fácil? Não. Eu também passo por aflições que de vez em quando você fica olhando e fala assim, Senhor, por que está acontecendo? Ele fala, não interessa, o barro é você, quem monta o vaso sou eu, o pescocinho vai ficar torto, vai ficar de outro jeito, sou eu que estou fazendo. Algumas semanas atrás eu vi uma frase que diz o seguinte, assim, a gente planta semente, mas a gente não sabe o tamanho da árvore que ela vai dar. Algumas árvores vão ser pequenininhas, e elas vão fazer sombra para o calango, né? E algumas árvores vão ser grandonas, e vão fazer sombra para a comunidade inteira. Não interessa se você é uma árvore pequenininha ou uma árvore grande, quem deu o crescimento foi Deus. Isso não é frase de para-choque de caminhão, porque é muito fato. Deus é quem dá o cuidado, Deus é quem sustenta a árvore. Se ela vai crescer um pouquinho, se ela vai crescer muito, não interessa o propósito que ela foi construída para fazer sombra para alguma coisa. Quem vai dar o crescimento é Deus, e quanto mais cedo a gente entende isso, mais a gente consegue suportar as dificuldades do dia a dia. Porque o texto vai dizer para a gente o seguinte, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, que suporte aflições sofrendo injustamente. Tem uma escritora, chama Bianca Toledo, ela diz o seguinte, agimos como quem gostaríamos de ser, mas reagimos como quem de fato somos. A gente às vezes mantém a aparência e de vez em quando a gente solta aquela frase maravilhosa, desculpa, eu estourei, né? Desculpa, eu me descontrolei hoje, né? Na realidade você não se descontrolou, você não estourou, você só simplesmente deixou a máscara cair. E de fato você mostrou quem você é de verdade, ou quem eu sou de verdade. E nós somos aquele que está devendo muito para com Deus. Nós temos uma dívida que só Cristo pode pagar na cruz. E nosso coração cheio de pecados e cheio de dificuldade, não tem condição nenhuma de pagar essa dívida. Só o sacrifício de Cristo pode fazer isso por nós. Pôde fazer isso por nós. E na realidade a gente mostra que quem a gente é com certeza. Daí a gente mostra que tem muita coisa dentro da gente que precisa melhorar. Eu congrego na Igreja Batista, aqui em Taubaté, a primeira Igreja Batista. Estou contando porque são relatos bem legais dessa viagem que eu fiz. E eu fui visitar uma igreja, e estou lá na igreja eu fui na igreja um dia, eram duas igrejas, uma do lado da outra. Eu fui na Igreja Batista do lado, teve um culto no domingo, e durante a semana não tinha do outro lugar, do outro lado. E eu fui nessa outra igreja, liguei para o pastor e falei, posso ir nessa igreja? O pastor estava na igreja, falei, eu não conheço o pessoal, posso chegar lá? Falei, fui, sentei lá, os irmãos só perguntaram o meu nome, né? Falei, tudo bem. E o culto começou, e o pessoal orando para a igreja do lado, que os irmãos se convertam. Eu estava sentado, eu tinha ido nessa igreja no outro dia, gente, era irmão, era benção, não era ruim não. Era benção, o irmão orando para outra converter, e eu sentei lá, o irmão falou assim, aí, que é seu nome? Foi Rafael. Ele não perguntou que igreja que eu era, eu estou sentado lá. E foi rodando o culto, daqui a pouco, adivinha, ele perguntou para qual é o seu nome? Que igreja você é? Chegou em mim, Rafael, que igreja você é? Eu falei, sou da Igreja Batista, mas não é daqui não, irmão, é a outra ali. Deu bem ruim, deu muito ruim. E aqui, só para ajudar. O Evangelho não diz respeito sobre o que fazemos, mas sim das intenções pelas quais fazemos o que fazemos. Fazer a coisa certa com o espírito equivocado não vale absolutamente nada. Foi legal, eu dei risada na hora, fiquei pensando. Tem uma colega minha que eu contei para ela, falou assim, eu até já imaginei que você falou, você ficou quieto, esperou a hora certa, você falou para ele que era da igreja. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ela deu risada, falou assim, muito sacanagem isso, né? Eu falei, não, mas ninguém me perguntou, não menti, não falei, eu só fiquei quieto, esperei para ver o que acontecia. Era justamente isso, eles estavam orando, mas orando com o espírito errado. Quantas vezes a gente faz isso? E ora para que o chefe morra, né? Ou ora para que aconteça um monte de coisa. Gostaria muito que ele perdesse emprego, né? Gostaria muito que esse mal acontecesse sobre a casa dele. Eu gostaria muito que esse mal acontecesse lá. Senhor, queima ele, Jesus. Já imaginou se ele está orando assim para você também? E aí, se Deus resolver fazer o que você quer? Para ele e para você também, né? O texto está dizendo o seguinte, embora as circunstâncias sejam difíceis, ou se você apanhou por algo que você fez de errado, beleza. Se você está apanhando por algo que você fez de bom, mantenha-se firme, porque Cristo é o seu juiz. O mundo vai colocar para a gente daqui para frente vários desafios.
A gente tem visto perseguições acontecendo em faculdades, escolas, justamente com cristãos. Pensa muito se não vai chegar perto da gente daqui a pouco. Nos nossos empregos, nas nossas vidas, na nossa forma de comprar, na nossa forma de fazer. Você acha mesmo que a gente vai escapar? O mundo jaz no maligno e tende a ir de mal a pior. As coisas não vão ficar muito melhores para a gente. Com Cristo sim, sempre. Mas daqui a pouco a nossa fé vai ser provada. E se a nossa fé começar a ser provada, como é que você se comporta se a palavra não for justamente o elo de ligação da sua vida com Deus? Se ser cristão num tempo bom está difícil, imagina a hora que ficar ruim. A hora que as aflições de verdade chegarem mesmo e que colocarem alguma coisa, falar assim, é Cristo ou a morte, você vai escolher o quê? Qualquer outra coisa? Cristo não. As aflições, elas medem justamente o quanto o nosso caráter está firme com Cristo, ou quanto a nossa identidade foi realmente modificada. Pedro está alertando um povo que está em extrema perseguição, que a identidade, o caráter, embora a perseguição seja muito, ela não pode mudar, porque Deus não muda. Nós vamos sofrer sim, mas com Cristo nós não mudamos. Com Cristo nós podemos passar por inúmeras aflições, podemos passar inúmeros problemas. Você vai ficar triste? Sim, vai acontecer. Você não vai ver fazendo comercial da Colinos, Colgate, seja qual for, sorrindo o dia inteiro. Você vai chorar bastante, mas aos pés da cruz de Cristo. No único lugar onde há conforto, no único lugar onde há salvação. Nós cantamos aqui agora há pouco, o suficiente é Cristo, é a suficiência. O melhor que Deus pode nos dar é Cristo, é a suficiência do Senhor. Ele já é o suficiente. Mateus 6,33 vai dizer para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, olhe para o céu, confie em Deus. Não é fácil, mas vai valer a pena. É isso que o texto está dizendo. 2026 é um ano que está começando agora, e a gente vai passar por diversas oportunidades até o final do ano. Vai ser fácil? Não. Não adianta aqui eu falar para você, vai ser só um ano de conquista, só um ano de vitória, você vai conseguir. E se você não conseguir? E se não der certo? E se alguém que você ama morrer? E se você estiver doente? Eu posso falar que você vai vencer, você vai conquistar, você vai conseguir. Se você não conseguir, você desanima, fala assim, puxa vida, Deus não fez. Não, Ele já fez na cruz, e Ele continua fazendo. Ele já fez na cruz. O resto é consequência, porque Mateus vai dizer para a gente, o primeiro lugar é o reino de Deus. O restante das coisas vão chegando junto. A gente vive numa vida que a gente quer tudo agora para ontem. O texto vai dizer para a gente, não esse texto, mas outros, vão dizer que nós somos os responsáveis pelo legado da próxima geração. Meus avós pregaram para os meus pais, que pregaram para mim, e eu estou aqui hoje. Daqui 30 anos, 50 anos, não vai ser o Rafael mais. Daqui 30 anos não vai ser o pastor Gilmar mais, 40 anos, 50 anos. Deus quer que seja 100, mas não vai ser, amém? Não vai ser mais o pastor Gilmar, vão ser outras pessoas. Nós somos os responsáveis, todos nós, em conduzir a próxima geração para Cristo. Pessoas sofreram, morreram, foram martirizadas lá atrás, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Não estou falando que você vai ser martirizado agora, mas qual é a fé que essa geração vai passar para a próxima? Qual é o calibre, né? A força que nós vamos passar para a próxima geração? É responsabilidade minha e sua, garantir que a próxima geração tenha eficiência cristã. É fácil? Não, mas se a gente vive só de glória a Deus, só de oba-oba, a gente morre daqui a pouco, morre sem Deus. Porque se nós não estivermos firmados, quando a tribulação vier, e ela vai chegar, nós não iremos suportar. Tudo bem? Então, primeira lição, para a gente, só relembrando, nós suportamos o sofrimento deste mundo, injusto, por nossa consciência para com Deus. E a segunda lição, nós suportamos o sofrimento deste mundo injusto, porque fomos chamados para viver como Cristo. Vamos lá, versículo 21, do capítulo 2 de 1 Pedro. Para com isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todo mês a gente vem na igreja e faz a ceia. A gente olha para Coríntios, lê o texto,
e olha tudo aquele texto e fica pensando, legal, né? Não, não é legal, glória a Deus por aquele texto, porque Cristo morreu e se entregou a uma expiação substitutiva, Ele morreu no seu lugar, nós não tínhamos direito algum. A gente chegou lá olhando para o céu e falou assim, eu não tenho nada, eu não tenho roupa boa, eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor, e Ele é o suficiente para a gente. Quando a gente olha para esse texto, Pedro, você pode observar, ele está na cabeça, Isaías 53, olha lá, Isaías 53 diz o seguinte, ele é desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas causas, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Você consegue imaginar o sofrimento na cruz? A gente olha o filme do Mel Gibson, é muito legal, olha o desenho da televisão, é bonitinho lá, né? Só que foi um sofrimento árduo. Quando a gente olha para o calor hoje em dia, né? Tá calor, não tá? Passa um mosquitinho, que é a primeira coisa que você faz? Assim, né? Mosquitinho, você ficou suado, né? O pessoal foi na praia, fica suado, não fica cheio de areia, fica ruim, você começa a passar a mão assim. Pensa que Cristo está numa região extremamente árida, apanhou bastante, o sangue já escorreu para o rosto. Provavelmente ele tenha caído algumas vezes, então o pó já juntou na cara. Ele está numa cruz pendurado com os dois braços abertos, depois de carregar um tronco enorme nas costas. Ele está com os braços abertos numa região em que existe os mosquitinhos, como aqui existe, num sol, com o braço aberto assim. E deu aquela vontade de coçar, porque não tem como, né? Ele está com o braço aberto, o suor escorrendo, e ele tenta mexer o rosto e não dá. E não tem como, não tem condição, porque o sofrimento é grande, a dor é grande demais. O que Isaías está dizendo é que ele olhou para aquilo lá e falou assim, não tem problema, eu carrego, porque eu os amo, eu vou morrer para que eles tenham direito à salvação. Pensa na dor e no sofrimento de querer passar a mão no rosto e não poder, por pecados que ele não cometeu, por algo que ele não fez, justamente porque eu e você pecamos, e porque ele amou tanto o mundo, assim como diz o texto, João 3,3, porque Deus amou o mundo de 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho unigênito, para que Ele morresse, para dar direito, para que nós tenhamos a expectativa e a esperança de céu. E a gente vive uma vida dizendo assim que os nossos sofrimentos são grandes, são enormes. Pensa na cruz de Cristo, pensa no sofrimento passado por você, por pecados que eu e você cometemos. Cristo não tinha pecado, mas Ele falou assim, eu amo, eu vou descer lá e fazer disso o caminho para a salvação, para a humanidade. Glórias a Deus por isso. E o texto vai dizer para a gente aqui, cadê? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Gente, ninguém está dizendo para você não reclamar que hoje está fazendo sol ou que a dificuldade está grande, não é isso. Só não murmure, porque Cristo fez algo muito maior do que qualquer tipo de sofrimento que a gente possa passar. Quando a gente olha Mateus 26, quando Jesus está no Getsemane lá, eu já comentei isso uma outra vez, o Pedro corta a orelha do soldado, corta a orelha do ajudante, corta a orelha dele lá, tudo mais, e Jesus fala assim, pega, para, eu não podia mandar uma legião de anjos fazer tudo aqui, e acabar com esse pessoal todo, podia fazer, direito eu tenho, autoridade eu tenho, mas eu não vou fazer, porque isso que está acontecendo é para que se cumpra a profecia, porque eu os amo e quero dar um caminho. Essa convicção da salvação tem que estar clara na minha e na sua vida, tem que ser certeza. Se você aceitou Cristo como um Salvador, isso tem que ser o marco da sua vida, tem que ser o ponto principal, nada pode ser diferente, nada. Rafael, mas não é simples, e quem falou que seria? O Evangelho
não é igreja, o evangelho simples, ou o evangelho fácil, ou o evangelho de tudo prospera, tudo vai bem, tudo Deus faz. Milagres acontecem? Com certeza. É todo dia? Senão não era milagre, não é todo dia. O maior sacrifício já aconteceu na cruz pela sua vida, gente. Precisamos ter isso convicto. Vamos caminhando para o final. 23. Quando insultado não revidava, mas não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. As suas feridas, e por suas feridas vocês foram curados. Gente, eu fiquei pensando muito essa semana sobre essas condições e sobre o que Cristo fez, faz e vai fazer nas nossas vidas. Não é fácil de enxergar, não é simples de admitir quando o problema bate a nossa porta e a gente fica extremamente sem saber para onde ir, ou extremamente apertado com as dificuldades do dia a dia. É difícil de lembrar, não é? Você olha para o lado e fala assim, não tem solução, não tem caminho, eu não tenho para onde ir. Você já soltou uma frase dessa? Eu já soltei também. Fica tranquilo, isso não é dizer que você não tem fé ou nada disso. Faz parte da nossa capacidade humana para que a gente possa crer que existe um Deus soberano sobre as nossas vidas e que Ele não perdeu o controle de nada. Rafael, eu não entendo. Eu também não. Há 3 semanas atrás, o pastor que me criou faleceu. Ele teve um Alzheimer que veio durante os anos, roubando algumas características, né? Ele foi perdendo algumas coisas, chegou uma hora que ele perdeu a fala, e a doença foi chegando. E na última semana do ano, as filhas dele me ligaram para a gente conversar, e falaram assim, eles vão tentar o último tipo de antibiótico, é o mais forte que tem, que vão tentar agora. A infecção que ele tem não está evoluindo. Se em 3 dias isso não evoluir, a gente vai cancelar o antibiótico. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas não tem um outro antibiótico? Eu falei com ela no telefone, não tem um outro mais forte? A gente corre atrás, a gente compra o que tiver de comprar, dá um jeito, né? Você tenta, né? E ela falou assim, Rafa, não tem. Já deu. Todas as tentativas já foram feitas. E a hora que ela desligou o telefone, depois de bastante conversa, eu fui orar e questionar a Deus. Falei, Senhor, mas o quê? Quem é você para botar um ponto onde uma vírgula, onde eu botei um ponto? Quem é você para discutir com o oleiro que está fazendo barro? Eu faço do jeito que eu acho melhor. Penso o seguinte, quantas vidas foram influenciadas por uma vida? Se hoje a sua família está na igreja, é porque aquele homem foi usado por Deus para falar com vocês. Agora a pergunta é o quanto que a sua vida está influenciando outras pessoas para Cristo. O papel dele já foi feito. A parte dele já foi cumprida. Graças a Deus, e cumpriu muito bem. O texto diz, né, bem-estar, servo bom e fiel, né? Hoje, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, e está tudo bem. E depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, o anseio dele era sempre estar na presença de Deus. E quem era eu para arrancar essa oportunidade agora? Quem era eu? Ele está na presença ao vivo e a cores agora, enxergando Cristo. Eu ainda não. Nós sentimos, mas não vemos. Nós sabemos, mas ainda não enxergamos. Mas vai chegar um tempo em que todos nós vamos poder olhar Cristo face a face. E vai chegar um dia em que em todas as dores e aflições desse mundo elas vão passar, porque elas passam. E nós vamos poder ver Cristo frente a frente. E glória a Deus por isso, porque o céu é o maior lugar que a gente pode receber. Caminhando para o final, versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Pedro, ele finaliza esse capítulo com esse versículo 25, dizendo o seguinte, ele não apenas se identifica conosco, ele conhece os nossos sofrimentos, por maiores que eles sejam. Ele é o nosso pastor, é o que o texto vai dizer, ele é o nosso pastor e bispo. Quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo que ele é o pastor que guia, que orienta, que cuida, que guarda, e que ele é o bispo, o episcopo, aquele que supervisiona, vigia, cuida. Ele sabe de todas as coisas e ele quer cuidar de você.
Se você ainda tem dúvida que Cristo morreu numa cruz por você, que essa dúvida possa sumir. Se você ainda tem assim, puxa vida, Rafael, eu não sei se isso é fato, ou se isso é fake, se é verdade ou não, é verdade. E só Ele, e somente Cristo, pode mudar a sua história. Por mais que você ouça 5.400 palavras, por mais que você veja os irmãos e olhe para o lado e veja tantas pessoas de fé, somente Cristo e somente Ele pode mudar a sua história. Somente Ele pode ser a sua razão, mesmo no momento de maior aflição. Somente Ele pode ser aquele que vai te ajudar e te garantir força suficiente, característica e identidade para aguentar os sofrimentos da vida. Somente Ele. E é uma frase que eu uso em toda a pregação. Cristo nivelou todos os homens. Todos os homens. Não existe ninguém maior do que ninguém. Somente Cristo. Ele é o Rei, como a gente cantou. Ele está sobre o trono, assentado. E Ele voltará. Voltará. Essa é a nossa expectativa. Mesmo em meio a tantas dificuldades, que a gente possa firmar o pé com o Senhor nesse ano. Que seja um ano que, embora venham tribulações ou problemas, que você seja comprimido a ponto de achar que vai sair água. Não se preocupe. Pode até sair, mas a sua fé em Cristo seja inabalável. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo este momento, Pai. Obrigado porque a Tua Palavra tem falado conosco, Pai. Nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, Pai. Obrigado por poder ler o texto, Pai, e entender que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pai, o Senhor é conosco, Pai. Mesmo nos momentos de maior aflição, o Senhor nos conduz, Pai. Nos guarda e nos orienta, Pai. Senhor, que nós possamos ter essa certeza firmada todo dia, Pai, da convicção da graça do Senhor, Pai. E que através do sacrifício que o Senhor fez na cruz, Pai, nós possamos encontrar a salvação no Senhor, Pai. Nos ajuda e nos orienta, mesmo em meio a tantas dificuldades, Pai. Que o Senhor seja o nosso orientador, Pai. Nós agradecemos o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.